dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mônica e esse é mais um vídeo do nosso canal Vida em Dia. E hoje eu trago um alerta para nosso coração, que está lá em Provérbios 6, que fala o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Ó, que pesado, ó, que palavra dura e forte. Vamos ler isso? Vamos ver do que se trata? Vamos lá. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Ó, que coisa séria. Então vamos dar uma destrinchadazinha rápida aqui. Olhos arrogantes, ou seja, a arrogância, a soberba. Deus não gosta não é de pessoas. Deus não gosta de arrogância e soberba, porque Deus é um Deus que ele separa o ser humano do seu pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, ele não gosta de olhos arrogantes. Línguas mentirosas, ou seja, a mentira, porque a gente sabe quem é o pai da mentira, né? Que é o diabo, Satanás. Então, língua mentirosa, porque tem pessoas que a mentira já faz parte do cotidiano. O difícil é a pessoa falar uma coisa que não é mentira. E isso aí é um problema, porque o caráter dessa pessoa está sendo forjado do quê? No mal. Está sendo forjado para coisas que não são lícitas, não são boas. Mãos que derramam sangue inocente. Você acha que Deus fica feliz quando algum inocente é morto? Você acha que Deus fica feliz quando o inocente é pego num tiroteio, uma bala perdida atinge uma pessoa que não tinha nada a ver com isso? Não, Deus não se alegra com isso, Deus sofre com isso. Coração que elabora projetos iníquos, ou seja, tem pessoas que vivem para tramar o mal para o outro. E às vezes acha que isso não tem problema. Ah, vou fazer uma brincadeirinha aqui, vou trollar fulano. Mas se essa brincadeira, se esse plano, se esse projeto causou qualquer tipo de mal para a pessoa, isso não é legal. Às vezes tem as brincadeiras que fazem, as trollagens que fazem, os bullying da vida, que isso causa mal. Pode não causar mal fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, a pessoa é afetada. Então, esses projetos também, esses planos devem ser evitados. Pés que se apressam a correr para o mal. Você já deve ter visto pessoas que, se ela não se meter na confusão, não é aquela pessoa. Ou seja, os pés dela se apressam para fazer o que é errado, para fazer o que não é legal. Testemunha falsa que profere mentira. Isso aí Deus também não tolera. Às vezes tem casos que você precisa falar: ah, você viu se fulano fez isso, aí você vai lá e mente na cara dura. Gente, isso é um pecado tremendo e Deus não tolera mentira nem a testemunha falsa. Porque a Bíblia fala o quê? O dizer do cristão é se ensina ou não. O que passar disso vem do maligno. Então, se você está sendo testemunha falsa para qualquer coisa, até por brincadeira, caia fora, porque os céus não aprovam isso. E a 7ª, que a alma de Deus abomina, é quem semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, o que é contenda entre os irmãos? É você criar divisões entre os irmãos. É você criar escândalo entre os irmãos. É você criar dificuldade para aquele irmão. Você chega para uma pessoa e fala assim: você viu que fulano fez isso, fez aquilo outro. Ou seja, o coração daquela pessoa já vai ficar armado para aquela outra, porque você falou mal da pessoa. Mesmo que seja verdade, você não deve falar. Por quê? Porque você já cria dificuldade para outra pessoa. Ou seja, quem ouviu você contar a história já cria um ódio emprestado da outra pessoa.
E isso Deus não tolera essa divisão. E quando fala divisão entre os irmãos, não está falando só irmãos de dentro da igreja, não. Está falando divisões entre os seres humanos. Porque você pode fazer isso no seu trabalho, pode fazer isso na sua escola, você pode fazer isso também na sua igreja. E isso Deus não tolera, porque causa divisões, porque causa escândalo. Você faz com que as pessoas briguem entre si, com que as pessoas fiquem de mal entre si. E Deus não tolera isso. E Paulo lá em Romanos 16:17 fala que a gente deve até se afastar desse tipo de pessoa que causa escândalos, divisões, até porque o próprio Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E abra seu olho. Aquela pessoa que veio falar de outra, do irmão, para você, quando você virar as costas, vai falar de você também. Então não compactue, não escute. Feche seus ouvidos quando forem falar de outra pessoa, porque mesmo que seja verdade, é pecado ouvir fofoca. E é maior pecado ainda disseminar a fofoca. Então, cuidado com o que sai da sua boca, porque Provérbios fala que na multidão de palavras há pecado. Fique ligado.